têm alguma inclinação e é mais fácil para elas fazer alguns tornos ao estádio e depois aterrar. Nos treinos, voa sempre mais ou menos metade do tempo do que voa no jogo. É mais rápido. E conforme, ou seja, se tivermos um estádio cheio a arder de público, ela demora sempre mais, o que neste caso... Por motivos de segurança. Segurança para ela. Para ela. Ou seja, no fundo, entusiasma-se também e... Ela sente a vibração. Completamente. Assim como nós sentimos, ela sente também. E sente-se Apesar confortável, de- porque já lhe é familiar. Exato. São 6 anos a voar todos os dias e também já com muitos jogos Sendo voados. que, André, vocês também fazem a coreografia do jogo, não é? Sim, nós. As lonas da Liga têm que estar no chão para ela identificar, não é, André? Vocês, são nos tais detalhes que vocês fazem. Nós temos conseguem. detalhes Isso é tudo para treinado. replicar o jogo. Ou seja, na semana ou 2 semanas antes, começamos em todos os voos a preparar mais ou menos. É lógico que não conseguimos colocar 65 mil pessoas no estádio, não é? Claro. Para ser o ambiente. Mas ligam, se calhar, o Mas som. conseguimos. O sistema sonoro do temos estádio. no sistema sonoro, colocamos, por exemplo, público aos cânticos do Benfica, colocamos alguns adeptos na bancada com bandeiras também para fazer o efeito visual mais parecido com o jogo. Temos ali um conjunto O de raio de visão de situações. uma águia é absolutamente Isso é incrível. incrível, Isso não é? incrível. Porque elas conseguem ver a Elas uma conseguem distância ver, brutal, não é? Muitos quilómetros. Ela consegue ver o bocadinho de carne que tem Sim, perfeitamente. Daquela distância lá em baixo. Sabe quase as exatamente. gramas que lá estão. Porque as águias têm um poder de visão, como todos sabem, dos melhores que há no reino animal. E conseguem ver, dizem, quem as estudou, que conseguiriam ler um jornal a 4 km. Portanto, é extraordinário, não há explicação. Fantástico, não é? é fantástico. E, portanto, elas têm... Estamos na presença de um animal muito inteligente. Não tão inteligente como os mamíferos, como conseguimos ter de um cão, de um golfinho, de um cavalo. Elas são algo preguiçosas Sim. e não são tão inteligentes como os mamíferos. Portanto, não podemos pedir a uma águia que ande ao pé coxinho ou que faça algumas brincadeiras que nós conseguimos fazer com os Mas ela mamíferos. consegue fazer uma acrobacia no voo Consegue, fantástica, mas não é? também é o natural dela fazer. Ou seja, nós não estamos a pedir nada que não seja natural a águia fazer. Por isso também se torna, nós que a conhecemos bem, conseguimos fazer isso com alguma Mas sendo que, facilidade. André, Conhecendo- as nossas são mais inteligentes só por isso, e estou a falar a sério. Claro que é que elas vivem no Estádio da Luz, não sei se sabias, elas vivem, Sim, eu sei. dormem, não é? Tem aí a Num sua- dos topos a da sua- baliza, não é? Exatamente. Aliás, eu esta época fiquei intrigado, porque o André depois explicou-me, e vai explicar aqui aos nossos telespectadores, como nós sabemos, elas, André, normalmente, durante uma altura do ano, estão atrás da baliza do Exatamente. topo norte, não é? Durante o inverno estão do topo norte, durante o verão estão no topo sul. Qual é a Houve uma razão? mudança, houve uma mudança, eu fiquei intrigado, assim, queres ver? Mas o André No explica. fundo, a mudança é tão simples quanto o sol, ou seja, elas não se dão bem o sol. com grandes temperaturas e com o sol direto. E, portanto, no inverno, como praticamente não faz sol, colocamos no topo norte e depois, no verão, colocamos no topo sul, porque está normalmente cerca de 18 horas à sombra. André, como é que é esse ritual? Conta lá aos nossos telespectadores. Tu entras com aquele carrinho, Exato. normalmente que é o logo do Benfica, que só fica completo com o animal lá em cima, e tu... há sempre uma ansiedade em todos os jogos, ou para ti já é rotineiro fazer aquilo? Não, julgo eu que nem daqui por 50 anos, se Deus quiser, que eu esteja cá, vai ser uma empolgação na mesma. Portanto, o voo da águia... Então até mesmo o treino, vamos lá, step by step, recriar esse cenário. Tu entras pelo túnel, não é? em dia de jogo ou em treino? No dia de jogo, que é dia aquilo de que nos jogo. interessa. No dia de jogo, tu levas o carrinho até ao meio campo. No dia de jogo nós temos as águias recolhidas, como não podemos ter no relevado, portanto temos um espaço específico para recolher as águias. Normalmente pesamos as águias. Neste caso, importa-nos mais a vitória para saber em que condição está, com o apetite que tem, porque nós regulamos muito o apetite com o peso que ela tem. É a nossa forma
mais direta de saber se está com apetite ou não. Ela só voa se tiver fome. Sim, ela voar voa. Pode não correr tão bem se tiver acabado de comer. Exato. Porque como elas também são preguiçosas, lá está, precisam de algum estímulo a mais. E esse estímulo é o apetite. E nós pesamos a águia, damos-lhe um bocadinho de carne para ser ali um aperitivo. Para que ela não caia, não é? Para que tenha força, para que consiga dar umas voltinhas. Ela tem sempre não é? bastante força, porque a avó todos os dias tem uma excelente forma física. Mas damos-lhe sempre um bocadinho para lhe abrir mais o apetite. Isso que é? De manhã? Ali Antes? a 1 hora do jogo começar. Ah, é? Depois vamos pelo estacionamento, normalmente, pelo piso -2. Fazemos a volta, porque não vamos pelo relvado. Sim. Vamos por fora. Entram aqui no topo sul, não é? Entramos no topo sul até ao piso 3. Depois o Henrique, neste caso, normalmente nos jogos é o Henrique que leva... Que está com a águia no topo do estádio. Que leva a águia e como para o como é que se faz esse momento da largada? Esse momento já tem a coordenação de todos os dias treinado para, não é? No fundo, o Henrique chega lá ao piso 3 superior, aguenta lá cerca de um quarto de hora. À espera que o André cá em baixo. Cá em baixo eu faço a sinal. Normalmente é quando as equipas acabam o aquecimento, ali cerca de um quarto de hora, 10 minutos antes do jogo iniciar. Quando as equipas saem e o campo está limpo basicamente de pessoas. E de publicidade também? A publicidade fica lá e nós também treinamos com a publicidade. Exatamente. Ela já sabe mais ou menos o que é que lá vai estar. Depois eu faço o sinal. E o sinal é como? O sinal basta levantar o braço. E ele faz um estímulo com o braço ou ela voa imediatamente? A águia lá em cima está com a cabeça tapada, para ficar o mais calma possível. Até porque normalmente há sempre público à volta a tirar fotografias, muito flash, e então tentamos resguardá-la ao máximo e só lhe tiramos o caparão, que é o nome daquele objeto, para largar a águia e começar e ela começa. E o André, em 99% das vezes, é bem sucedido, sim, mas há 1% em que o voo acaba por não ser bem sucedido. O André percebe logo que a águia, naquele dia, não vai conseguir aterrar, entre aspas, no sítio em que pretendido ou não. Tenho alguma noção porque... Como é que percebe isso? Eu conheço as águias melhor que ninguém, não é? E há um comportamento normal... No voo, durante o voo? Não, antes do voo. Há um comportamento dito normal, porque é o que eu vejo todos os dias, e geralmente quando está demasiado calma, é que não é bom sinal. Devia ser ao contrário, mas neste caso não. Quando a águia está mais agitada é porque está com apetite, está vivaça, etc, etc. Quando está demasiado calma é porque ou se assustou com alguma coisa no dia anterior, externa a nós, que nós não nos tínhamos apercebido, e tentamos perceber, mas nem estamos a falar de 1%, porque nós, em 6 anos, a águia foi embora 3 vezes, portanto... Sabes, André, Pedro, não sei se partilhas esta opinião. Muita gente no estádio diz que quando a águia não pousa no sítio certo, o Benfica não ganha. Mas nem sempre é assim. Mas isso é tão raro. Eu não me lembro, acontecer. Não. É tão raro acontecer. Não, isso aconteceu 3, 4 vezes ao longo de 6 anos, não é? Ao longo de 6 anos, ela pousou 2 vezes no túnel, foi 2 vezes para o túnel, e saiu do estádio 3 vezes. E foi uma vez para a bancada, que eu me lembro. E 2 vezes para a bancada. 2 vezes para a bancada. Portanto, estamos a falar e como é que menos de 10 vezes que não pousou. Como é que ela se comporta se aterrar ali ao pé do Pedro Guerra? Cumprimento. Dá-lhe um beijinho? Não, é uma bicada. Mas há um gesto do André, quando ela pousa, quando o André faz aquela... Já lá ia. É um sentimento de golo. O André já marcou. André, esse é o teu golo. Este é o meu golo. Quando ela praticamente vai buscar aquela carne... o coração fica a bater assim que ela começa a voar, não é? O André é o António do Henrique, não é? Porque é uma equipa. André, vou-te fazer uma pergunta difícil. No outro dia estava numa das manhãs aqui da BTV, houve uma telespectadora que me ligou e eu não soube responder. E uma das questões que levantou foi: porquê que têm que pôr carne? Não gosto de ver na televisão a águia a comer a carne
Crua parece que ela só voa por causa da carne, mas esse é o Era uma nexo. vegetariana, de certeza. É o nexo. Não, Se basicamente- não houver carne, ela não vai lá parar. As águias Não é? são carnívoras, neste Claro. caso isto é uma águia pesqueira, mas come tanto carne como peixe. Mas isto é uma recompensa, ou seja, ela não precisava de comer aquela carne. Agora, nós temos que recompensar, assim como nós todos somos recompensados como fazemos as coisas bem. Claro. E no fundo é uma recompensa que a águia tem, e normalmente no jogo é salmão, porque é o que ela mais gosta. É salmão, afinal nem é carne, é salmão. No jogo nós colocamos alguma codorniz, mas muito pouca, e o resto é tudo salmão porque é o que ela mais Eu gosta. pensava que era um bifinho do lombo, Pedro. Por acaso não aprecia, ou seja, Não? não. Carne de vaca não- Não, prefere bem Codorniz ou salmão? codorniz e salmão. É o que Franguinho, ela- nada. Frango também gosta, pode mas o ser. salmão é mesmo aquilo que ela mais Pedro, adora. qualquer dia temos que convidar a águia a jantar connosco. Tu agora só comes frango. Exatamente. Hã? Não, mas só aqui dar um exemplo daquilo que eu já assisti. O André, há muitas coisas que o Benfica não divulga bem, sobretudo quando o Benfica tem ações de solidariedade. E o André, eu já disse ao André que ele pode escrever um livro à vontade, porque o André já foi protagonista de alguns episódios muito marcantes, de crianças sobretudo, não é? Com o destino traçado, infelizmente. O André já me deu nota de muitos episódios que viveu e que se emocionou também, não é, André? Isso são as alturas mais difíceis, não é? Quando vão, sobretudo, aos estabelecimentos Sim. de cuidados continuados, Sim, ao aqui IPO, etc, etc. Quando Não? nós sabemos a história que está por trás e o que está para acontecer, segundo os médicos e quem acompanha, é lógico que nós, Crianças em fase terminal, não é? crianças em Infelizmente. fase terminal, e nós podemos proporcionar ali num curto espaço de tempo, pelo menos uma alegria que nós não sabemos quanto mais tempo é que aquela criança consegue aguentar, o estado emocional e físico dessa criança, mas conseguimos proporcionar ali naquele bocadinho a sua alegria, vê-las a comoverem-se, é uma coisa que nos toca a nós. Claro. E também é um presente para nós, ou seja, nós Poder conseguimos testemunhar proporcionar isso, não é? isto. Nós Isso é temos- feito em articulação com as relações públicas do clube? Sim. Com o departamento Neste de marketing, caso, não é? Também. Com marketing? Exatamente, com o marketing e neste caso com a fundação que faz Muito bem. a ponte e fazemos praticamente esse ao lado- todos os meses temos ações deste género. É ao lado da ação social do Benfica a Sem funcionar. dúvida. É o S da em pleno, solidariedade, não é? mas o André não é apenas o homem da Águia Vitória. Era isso. André, faltam 3 minutos para o intervalo, dizem-me aqui pelo auricular. E agora quero que me fales aí desse capacete que trouxeste, porque eu sei que Exato. também és um homem do mundo automóvel. Corres, tens aí a tua camisola cheia de patrocinadores, não é? Espero que as câmaras possam identificar alguns deles, que é bom sinal, dão retorno, não é? E são parceiros do Benfica Explica-me lá onde é que tu corres e porquê é que o fazes. Eu desde mesmo muito novo, desde que me lembro, tanto gosto de águias como de automóveis, até porque acompanhava, o meu pai foi piloto e navegador de ralis e de todo terreno, e desde muito pequeno que acompanhava o meu pai na atividade, no desporto automóvel. E sempre me despertou aquele bichinho de um dia tenho que fazer isto. Entretanto, a escola não permitia, não é? Porque nós tínhamos que estudar, etc. Mas consegui, há um ano atrás, também com o apoio institucional do Benfica, concretizar este sonho. Até porque é num período em que não há futebol e dá para conciliar perfeitamente as duas coisas e que me enche de alegria. Qual é a modalidade? É a Rallys, ou seja, neste caso É eu estou rally? a fazer o troféu DS3R1, é um troféu da Citroën feito em 3 provas do Campeonato Nacional e 3 provas do Campeonato FPAC de Rallys, só asfalto. Foi o que eu fiz o ano passado, é o que eu estou a fazer. Correu bem? Correu, o ano passado correu. muito Ficaste bem. em que lugar? Fiquei em terceiro. Este ano, a primeira prova, fiz um terceiro também, mas isto tem que subir. melhorar, tem que André, subir. foi onde? Em Monchique, não é? Foi em Monchique. Ou seja, eu entrei uma prova em atraso dos outros concorrentes.
Não consegui ir à primeira prova de Castelo Branco, porque também ainda tínhamos aqui jogos. Claro. Entrei um bocadinho em desvantagem para com a concorrência, mas ao longo do rally, ou seja, na primeira PEC, nós chamamos PEC a prova. O rally é dividido por provas especiais, ou seja, por troços, e nós repetimos alguns, outros não, mas vamos fazendo tempos, e quem fizer o menos tempo possível ao final das provas especiais ganha o rally, e assim sucessivamente. Claro. Não é? Na primeira PEC, como ia muito ansioso e passado um ano que praticamente não testei o carro, retraí-me um bocadinho mais à segurança. Perdi alguns segundos. Retrair é o quê? É não acelerar muito? Ou travar demais. Exato. Mas a partir da segunda passagem na primeira PEC... Já te soltaste? Já me soltei, recuperei logo 16 segundos, que numa PEC de 10 km é bastante, e entrei no segundo dia de rally ao ataque, em que fiz vários segundos André, de tempo à Benfica. nas PECs. Olha, tens noção do emblema que tens na camisola. Exato, é uma grande Isso dá-te uma ansiedade acrescida. Exatamente. É que o Benfica não luta para o terceiro nem para o segundo. E coisas impressionantes que eu vi, que foi na Serra de Monchique, ou seja, nós estamos a falar no ponto mais alto do Algarve, vi camisolas do Benfica no meio dos troços, em cima de pedras. Portanto, olha, fica já o desafio. Não, daqui a uns meses vou-te convidar para vir cá e tens que me fazer primeiro lugar. Luís, se me permitires, não para me encerrar a primeira parte. É que o André tem um mapa, agora vai estar a Marinha Grande. O André podia revelar os sítios onde vai estar, porque vai ter apoio dos benfiquistas. Na Marinha Grande, o nosso amigo Fernando Valente, presidente da Casa do Benfica, vai estar com ele e a casa. Mas, André, depois da Marinha Grande, segue-se o quê? É que é para as pessoas saberem. A Guiar da Beira. A Guiar da Beira, dia 23. Também temos lá casa. Também temos. Sernancelho, neste caso é a Casa de Sernancelho que apoia já o ano passado, ou seja, por acaso, felizmente, os ralis são todos em zonas em que há casas, em que quando se faz o contacto ficam contentes, promovem, ou seja, todos os benfiquistas da zona. E tu não deixas de ser um atleta do Benfica, ostentando essa camisola. No fundo, Marinha Grande é para a semana, não é? Marinha Grande é já no próximo fim de semana. Portanto, a Guiar da Beira. Ou seja, 24 e 25 de junho, Marinha Grande. Depois temos a Guiar da Beira, 22 e 23 de julho. E depois só temos Viana, salvo erro, a dia 10 e 11 de setembro. Muito bem. Nós vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo. Na segunda parte deste Jogo Limpo, vamos debruçar-nos sobre a entrevista de Luís Filipe Vieira, as contas recentemente aprovadas, falar do Euro e tudo aquilo que tem sido as últimas atividades do futebol do Benfica. Até já.